Olá a todos, tutorial do Windev 65 dica 30.042, lição 4.11a, reutilizar código com criação de componentes externos, parte A. Esse nosso vídeo está sendo baseado pelo Lesson 4.11a, um vídeo da PCsoft da França. Seguindo o manual do Windev, lição 4.11, reutilização de códigos externos com componentes. Essa lição vai te ensinar os seguintes conceitos: o que é o componente externo, criando um componente externo passo a passo, distribuindo um componente externo. Visão geral: um componente externo é um bloco de construção que pode ser reutilizado em um número ilimitado de projetos e, portanto, executáveis. Um componente externo permite que você tenha um processo idêntico com um único código-fonte para realizar uma determinada operação, mesmo que esse processo deva ser realizado por vários projetos. Os projetos que utilizam um componente externo têm acesso no editor Windev, no mesmo nome dos objetos, procedimentos ou métodos tornados visíveis pelo criador do componente. Os projetos não podem ver ou modificar o código-fonte. Isso garante a confidencialidade e estabilidade do código-fonte. Criar um componente externo é brincadeira de criança. Como proceder? Não mude nada, crie só janelas, procedimentos, classe. Então, quando terminar, crie uma configuração de componentes com todos os elementos necessários para o seu componente e gere. É simples assim. Um componente pode conter código, janelas, uma análise, arquivo de dados, etc. 5 métodos podem ser usados para compartilhar código no Windev: os conjuntos de procedimentos, as classes, os subcontroles por meio de um dicionário, os componentes internos e componentes internos. Vamos apresentar alguns casos em que os componentes externos podem ser úteis. Trabalho em equipe. Um desenvolvedor cria e mantém um componente externo, que é disponibilizado para outros desenvolvedores, sem risco de modificações por engano. Os grandes projetos. Os componentes externos permitem ter vários pequenos projetos, bem como um projeto central em que elementos encontrados em outro projeto são visíveis. Os componentes externos são muito mais convenientes do que usar a biblioteca WDL. Os bancos de dados acessados por vários projetos. Quando o mesmo banco de dados é acessado por vários projetos, você geralmente encontra inconsistência no banco de dados, causados pelo código-fonte modificado ou antigo. Ao agrupar as operações usadas para acessar o banco de dados, pelo menos no modo de gravação, em um componente externo, um único código-fonte deve ser verificado e mantido. Portanto, os riscos de inconsistência no banco são reduzidos. Além disso, o uso de um componente evita a recompilação do aplicativo quando a análise é modificada. Os processos usados em vários projetos. Processos complexos são frequentemente usados em vários projetos. Esses processos podem ser reutilizados por meio de conjuntos de procedimentos ou classes. Nesse caso, as modificações não poderão ser aplicadas aos diferentes projetos, tornando esses elementos não mais compatíveis entre si. O uso de componente externo evita essas modificações fora de sincronia, preserva a compatibilidade entre os projetos e simplifica as modificações comuns. Além disso, a palavra private permite que você garanta a confidencialidade do seu código em todos os níveis do componente externo. Ao reutilizar seu componente externo em outro projeto Windev, a chamada de um procedimento private não será permitida, mas a documentação referente ao uso será exibida. A capacidade de distribuir um recurso ou conjunto de recursos. Os componentes externos permitem desenvolver um recurso ou conjunto de recursos. Outros desenvolvedores Windev poderão incluir esses recursos em seus próprios projetos. Os desenvolvedores que usam componente externo podem ver os elementos do componente que se tornaram visíveis. No entanto, o código-fonte não pode ser visualizado ou modificado. Seus componentes externos podem ser distribuídos gratuitamente ou não. Componente externo multiproduto. Um componente externo pode ser projetado para operar em aplicativo Windev, aplicativo WebDev, aplicativo Windev Mobile. Os 3 tipos de aplicativo. Nesse último caso, o Windev permite incluir os elementos provenientes de diferentes produtos, WebDev e Mobile, no mesmo componente externo. Especifique o código WLangua correspondente para cada plataforma em termos de execução. Por exemplo, uma janela é
exibida para abrir o InDev e uma página é exibida por Page Display, um WebDev. Passo a passo. Etapa 1. Criação de um componente externo. Vamos criar um componente externo do projeto WD Full Application que nós estamos usando. Esse projeto é usado para gerenciar pedidos, produtos e clientes. Esse componente externo servirá para descobrir imediatamente em outra aplicação os clientes correspondentes a uma determinada cidade. Durante a chamada para o componente externo, você terá a capacidade de passar um parâmetro de cidade, recuperar uma string contendo o nome do cliente e o valor total dos pedidos. Para evitar que desenvolver o código necessário para o funcionamento do componente, o projeto WD Full Application contém todos os elementos necessários. Vamos continuar o nosso projeto tutorial Full Application, exercício que nós estamos fazendo. É o número 4. Vamos clicar nele. Para as necessidades do componente, o projeto contém uma consulta Query Ordered by City, que é esse aqui, ó, essa query aqui. Essa é uma consulta com parâmetros utilizados para conhecer os clientes correspondentes a uma determinada cidade e também o valor das suas encomendas. Um conjunto de procedimentos set complemento, que seria esse aqui. A procedure give order by city, que é esse aqui, que retorna a cidade passada no parâmetro, uma string contendo o nome do cliente e o valor total dos pedidos. O procedimento data location, que é esse aqui, que é usado para localizar os dados exigidos pelo componente. E uma análise usada para descrever os arquivos de dados para armazenar informações, que está nesse lado aqui. Vamos ver o que tem aqui no nosso order by. Aqui é um select, vou entrar no código. Então, selecionando o cliente por grupo aqui. Nós temos aqui data location também. Ok. Tem esse comando aqui. E no ordem por cidade também, ok? Então é o que já tem aqui dentro do nosso aplicativo aqui. Vamos agora para a prática. Vamos clicar aqui em projeto e você vai procurar aqui, ó, New Configuration, nessa parte aqui, ó. Então vamos clicar aqui em projeto, New Configuration, e aqui nós temos aqui, ó, externo componente, é esse aqui que nós vamos usar. Nessa parte do componente aqui, nós vamos para o próximo passo. Aqui vamos colocar o nome do nosso componente, vai se chamar componente cidade. Vamos clicar Next. Aqui a gente tem componente para o InDev, ou se a gente quiser fazer o componente para o InDev, WebDev Mobile, mas no caso eu vou escolher esse e 64 bits. Escolhendo os dois, vou para o próximo. Eu não vou querer levar isso aqui todos para o projeto. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui primeiro no nome e vamos marcar ordem de cidade e set template. Então eu marquei esses dois aqui, esse que a gente vai precisar para o projeto. Próximo, vamos finalizar. Está gerando. Para nós sabermos se deu certo, vamos aqui, ó, no canto do projeto nós temos essa setinha aqui e vamos clicar aqui. Então vocês podem ver que agora nós temos aqui componente cidade e temos o Win32 também. Bom, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, eu estou aqui no Win32, pode ver que está tudo liberado, ok? Mas se eu clicar aqui componente cidade, vocês vão poder ver agora que está desabilitado essas telas e só está habilitado aquilo que realmente eu deixei disponível. Com o botão direito em cima do componente, Description, aqui está toda a configuração que a gente fez, ok? Vamos fechar. E agora vamos para o principal aqui, gerar o componente. Clica aqui, posso remandar, recompilar, próximo. Vamos marcar o que a gente quer levar para o componente, vou marcar esse aqui também que está desmarcado, que é a nossa query. Vou para o próximo. Aqui nós vamos para o próximo também. Vamos para o próximo aqui. Aqui só vamos seguindo. Aqui é a linguagem, vamos para o próximo. Aqui ele vai implementar a versão, vamos para o próximo. Aqui podemos botar algumas informações. E-mail. Aqui se eu quiser colocar alguma imagem. Próximo. E aqui um documento
Vamos para o próximo. Aqui nós poderíamos finalizar ou vamos continuar. Aqui ele traz um resumo do componente. Podemos editar ele. Próximo. Aqui, se nós quiser criar um help do sistema, vamos clicar e marcar aqui. Vamos para o próximo. Nome do físico, componente, cidade. Finalizado. No final ele vai aparecer essa janela aqui que a gente pode abrir e ver onde está. Vamos abrir aqui. Está aqui nossos componentes e temos uma ajuda aqui explicando a parte do projeto aqui. Se estendeu um pouco esse tutorial aí, pois teve muita teoria no começo aí, mas vocês viram que é bem simples aí gerar esse componente. Já no próximo tutorial, né, nós vamos aprender a usar esse componente aí. Beleza, pessoal? Então, preste muita atenção, né, nessas tutoriais de hoje, dos próximos que envolvem o componente, que isso vai ajudar muito a produtividade no seu sistema. E isso o seu cliente, o seu representante agradece. Beleza, pessoal? Aí, até a próxima. Tchau.